Olá, muito boa noite, queridos amigos telespectadores da Rede Século XXI. Esse é o programa Eclésia. Eu sou Eric Módulo, com alegria a gente se encontra nesse horário que a gente conversa sobre catequese. O programa Eclésia é um programa de catequese, de um assunto relacionado à doutrina católica. E hoje, começando o mês da Bíblia, falaremos sobre um tema bíblico. No programa de hoje falaremos sobre o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. O Padre Guido Montinelli, que é especialista no assunto, está aqui ao meu lado, é um grande biblista. Já nós vamos entrar nesse tema. Pentateuco falaremos hoje, né, Padre Guido? Boa noite. Boa noite, Eric. Boa noite, prezados amigos e telespectadores. Meu grande abraço fraterno, chegando mais uma vez nas vossas casas. Vamos lá, o Padre Guido, a gente sempre diz, é doutor em Bíblia. O assunto dele, de principal estudo, sempre foi as Sagradas Escrituras. Para a gente começar a entender um pouco sobre o contexto do Pentateuco e as riquezas que a gente encontra lá, Padre Guido, existe uma espécie de catálogo dos 73 livros que compõem a Bíblia? Existe, é muito bem definido, inclusive. Os 73 livros da Bíblia estão divididos em livros históricos, livros didáticos e livros proféticos. E esta subdivisão vale seja para os 46 livros do Antigo Testamento, como também para os 27 livros do Novo Testamento. Certo. No Antigo Testamento, nós temos 21 livros históricos, divididos em 2 grupos, 5 mais 16. Os 5 formam exatamente o Pentateuco que vamos apresentar esta noite, os primeiros 5, né? Livro Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então quer dizer que Pentateuco significa os 5 primeiros livros da Bíblia. Exato. E se destacam esses 5 livros porque formam, em língua hebraica, a Torá, isto é, a doutrina. A essência da doutrina do povo eleito de Deus se encontra exatamente nestes primeiros 5 livros da Bíblia. Torá e Pentateuco, portanto, são sinônimos. Sim, exato. Porque, repito, contém toda a essência da doutrina, a lei de Deus, como comportar-se diante de Deus, como comportar-se na frente das pessoas, os vários tipos de cultos, etc. Depois temos 7 livros didáticos ou sapienciais escritos em forma de poesia. Certo. No livro de Jó, dos Salmos, que são 150, Cântico dos Cânticos, Sabedoria, Eclesiástico e Eclesiástico. E temos depois 18 livros proféticos divididos em 2 grupos, 6 mais 12. Os 6 são chamados maiores profetas, maiores pelo fato que escreveram mais. Isaías, Jeremias, Lamentações, Baruque, Ezequiel e Daniel. E depois os 12 chamados menores, Sofonias, Miqueias, etc. Né? No Novo Testamento também se repete este catálogo. Temos 5 livros históricos, são os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e o livro dos Atos dos Apóstolos. Depois temos 21 livros didáticos ou sapiensais, que são as cartas, né? As cartas de São Paulo, dos demais apóstolos, etc. E um livro só profético, que é o livro do Apocalipse. São, ao todo, 46 livros do Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento, totalizando 73. Padre Guido, diversas vezes já conversamos aqui no programa sobre o cânon bíblico, a compilação que a Igreja Católica fez dos livros que considerou inspirados por Deus, pois sabemos que muitos outros livros também foram escritos, mas que estão fora do cânon bíblico, estão fora da Bíblia, dos livros escolhidos para compor a Bíblia, pois a Igreja não considerou que são divinamente inspirados. Já conversamos diversas vezes, aliás, lá no nosso site, no nosso portal rs21.com.br, na página do programa Eclésia. Tem um programa dedicado ao cânon bíblico, outro programa que fizemos também com o Carlos Nabeto, falando sobre a relação da igreja primitiva com a Bíblia. Enfim, tem um monte de assunto legal lá de programas passados. Então é fácil entender que a Igreja Católica trabalhou nesse assunto, fez então essa compilação dos livros considerados divinamente inspirados, o chamado cânon bíblico. Agora, no Antigo Testamento, quando a Igreja Católica ainda não tinha sido instaurada por Cristo, já existia ali uma compilação de livros. Sim. E tem uma famosa expressão chamada Septuaginta, sim, que nós ouvimos falar do tal cânon Septuaginta. O que é isso, Padre Guido? Perfeito. Vamos com o nosso
pensamento a mais ou menos 250 anos antes da vinda de Jesus, quando o país de Israel, da Palestina, sofreu uma grande carestia e milhares de pessoas mudaram para o Egito, que era um país onde havia grandes estoques de alimentos. Certo. Né? Na cidade de Alexandria, do Egito, o rei, notando que todos os dias chegavam milhares de pessoas que praticavam, inclusive, um culto diferente, fez questão de ter alguma coisa assim por escrito a respeito da religião que este povo estava levando consigo. Certo. Foi assim que ele pediu que fosse feita uma tradução do hebraico e aramaico para a língua grega, língua que era falada na cidade de Alexandria. Certo. Então, o povo que estava lá aceitou este convite, sentiu-se inclusive lisonjeado pelo rei daquela cidade, né? Era até uma maneira de transmitir uma cultura talvez um pouco diferente, mas profunda. E foram escolhidos, na verdade, você falou o nome de Septuaginta, significa 70. Certo. Na verdade, foram 72 homens. 72 homens. Sim, de grande seriedade profissional, de verdadeira integridade humana, sábios, inteligentes, e todos com um santo temor de Deus. E estes homens traduziram, prestem bem atenção agora, os 39 livros da Bíblia que existia naquela época. Até então, como o Antigo Testamento era conhecido. Perfeito. Só que, ao término deste trabalho, mesmo não tendo uma comunicação de um com o outro... Quer dizer que eles 72 fizeram o trabalho sozinhos, separados? Sozinhos, separados, certo. Exato. Está documentado, inclusive, isso. Estes 72 homens acharam por bem acrescentar aos 39 livros tradicionais, mais 7 que, no parecer deles, e conforme, digamos assim, a sabedoria do povo do tempo, mereciam mesmo fazer parte da Bíblia. E acrescentaram mais 7. Estes 7 são definidos, do ponto de vista jurídico, deuterocanônicos. O que significa isso, Padre Guido? Foram considerados divinamente inspirados pela Igreja num segundo momento, ao passo que os 39 livros iniciais pertencem ao protocanônicos, foram os primeiros a serem considerados e definidos. Foi o grande concílio de Trento, no ano 1545, que uma das primeiras ações que ele fez, validou e considerou como divinamente inspirados todos os livros do Antigo Testamento, 46, mais, naturalmente, os 27 do Novo Testamento. Quer dizer, então, que o trabalho daqueles 72 homens, mais ou menos 250 anos antes de Cristo, né? Por isso que vem a palavra Septuaginta, né, dos 70, sim. Eram judeus, né, Padre Guido? Eram judeus, exato, Certo. que emigraram para o Egito. Então, esses homens, o trabalho que esses homens fizeram, a compilação, então, do Antigo Testamento, a Igreja Católica aceita normalmente. Sim. Até hoje está... Até hoje é assim, perfeito, né? Agora, o que há de um pouco é bom de explicar, de diferente com os nossos irmãos protestantes, que quando o Concílio de Trento validou os 73 livros, considerando-os como divinamente inspirados, os protestantes, luteranos, calvinistas, anglicanos, para se diferenciar dos católicos, acabaram tirando estes 7 livros. Aliás, já fazendo essa pergunta, para ficar claro, qual que é a diferença da Bíblia Católica para a Bíblia Protestante, já está respondido. Exato. A Bíblia Católica tem 7 livros a mais. E, naturalmente, na primeira página da Bíblia Católica, nós devemos encontrar sempre aquelas palavras-chave em língua latina, imprimatur, isto é, pode ser impresso, certo. Ou nihil obstat, isto é, nenhuma dificuldade para a impressão. Não há objeções, né? Exato, ou em português, com aprovação eclesiástica. Pode conferir no começo da Bíblia, estamos no mês da Bíblia, né? Quando tem estas palavras, não fiquem tranquilos que a Bíblia é católica. Também, seguindo uma editora católica
confiável, é claro que vai produzir uma Bíblia inteira, uma Bíblia católica. Ô, Padre Guido, então é claro, a Igreja aceita o trabalho do Septuaginta, né, desses 72 homens que há 250 anos antes de Cristo já trabalharam na compilação do Antigo Testamento, mas depois do Novo Testamento, já com os livros todos escritos, com a Igreja já pensando num primeiro cânon, nos primeiros séculos, lá no século V, São Jerônimo, como a gente já sabe, traduziu a Bíblia do hebraico, do grego e aramaico para o latim. A pedido do Papa San Damaso. Certo. Jerônimo era uma pessoa de uma cultura extraordinária. Inclusive, no último dia do mês de setembro é o dia dele, né? Certo, é verdade. Temos que agradecer a Deus pela capacidade deste homem que, obedecendo ao Papa, escolheu como lugar de estudo e para traduzir a Bíblia uma gruta bem ao lado da gruta onde Jesus nasceu, em Belém. Naquela gruta, ele permaneceu 6 anos trabalhando na tradução dos textos hebraico, aramaico e grego para a língua latina. Esta tradução adquiriu também um nome em língua latina chamado Vulgata. Quer dizer, Padre Guido, que nessa Vulgata já estava a Bíblia como a gente conhece hoje. Exato. Depois da língua latina, que é a nossa língua mãe, foi traduzida para português, espanhol, italiano e francês. Até mesmo na época da Reforma Protestante, teve também uma tradução de Lutero, né? Sim. Que para o alemão, teve algum problema com essa tradução, Padre Guido? Sim, teve, porque Martinho Lutero traduziu a Bíblia de sua iniciativa do grego, hebraico, aramaico para o alemão, porque morava na Alemanha. Certo. Só que na teologia de Lutero, ele colocava a fé, que é uma virtude, né, fundamental e teologal, num lugar extraordinário, mesmo sem ser acompanhada pelas obras. Quando Lutero, que era padre, professor inclusive, né, e quando Martinho Lutero encontrou na Bíblia a carta de Santiago, que afirma: é verdade que a fé é muito grande e importante, mas se não for acompanhada pelas obras, é morta. Lutero não gostou desta afirmação de Santiago e simplesmente arrancou esta carta da Bíblia. Até hoje, as Bíblias luteranas não têm a carta de Santiago. Já que essa passagem bíblica atrapalhava aquilo que ele acreditava, foi melhor arrancar a página do que mudar a crença, né? É mais fácil nesse caso, né, Padre Guido? Exato. Mas é claro, dilacerou a palavra de Deus. Bom, Padre Guido, voltando ao assunto Pentateuco propriamente dito, lembrando, quais são mesmo os 5 livros do Pentateuco? São 5, o livro de Gênesis, que significa das origens do mundo e da criação do homem e da mulher. Êxodo, significa a saída do povo do Egito. Levítico, uma sequência de leis religiosas. Número, o recenseamento do povo que foi feito. E Deuteronômio, uma palavra um pouco difícil, né? Isto é a segunda lei. É um resumo de tantas páginas que já encontramos no primeiro e segundo livro, e com os dias terminais, digamos assim, do grande Moisés, com os seus 4 grandes discursos antes da sua morte. O livro do Gênesis, ele tem 50 capítulos, né, Padre Guido? Sim. Também existe uma espécie de classificação dentro desses 50 capítulos, Sim. né? E em 3 partes podemos dividir o livro das origens. Os primeiros 11 capítulos falam exatamente da criação do mundo e depois, que o mundo estava bem preparado, da criação do homem e da mulher. Certo. Com uma linguagem belíssima, minha gente. Quando Deus cria o mundo, está escrito a palavra faça-se. Faça-se o céu, a terra, faça-se o sol, a lua, façam-se os animais, as árvores frutíferas, etc. Façam-se. Quando se trata de criar o homem e a mulher, o verbo é façamos, não faça-se. Para deixar bem claro que para criar o homem há uma intervenção direta de Deus. E, na verdade, o homem recebe a imagem e a semelhança de Deus,
com os dons da inteligência, da vontade, da liberdade, com a vida espiritual e com o destino para a vida eterna. Interessante. É um livro riquíssimo. Aliás, o Pentateuco todo é muito rico, né, Padre Guido? Karen faz uma pergunta assim, Padre Guido, por que os nossos irmãos protestantes acabam seguindo e falando mais do Antigo Testamento do que do Novo Testamento? É porque o Novo Testamento é a Igreja Católica que domina perfeitamente, né? Porque manifesta sem nenhuma alteração a mesma doutrina manifestada por Jesus. E o Paulo Vitor fez uma pergunta que eu já ia entrar no assunto na sequência para aproveitar que é a pergunta dele. Está dizendo que não perde nenhum programa, gosta muito do programa Eclésia. A pergunta dele é o seguinte, no livro de Gênesis contém metáforas, a pergunta é, contém metáforas e como que deve se interpretar? Porque realmente não é fácil, né, Padre Guido, interpretar Exato. o livro de Gênesis. Sim, não devemos pegar ao pé da letra tudo que está escrito na Bíblia Sagrada. Tudo deve ser orientado e explicado conforme o ensinamento do magistério da Igreja. Certo. A Bíblia não foi escrita de um dia para o outro. São mais de 1.800 anos de escrituras, certo? E a mentalidade muda até o gênero de maneira de escrever. Quantas pessoas escreveram na Bíblia? De 50 a 52 pessoas. E cada uma escreveu conforme recebeu a revelação de Deus, usando, porém, a mentalidade e a metodologia típica da sua época. Então é possível afirmar que lá em Gênesis a gente encontra uma linguagem alegórica, Padre Guido? Sim, são tantas alegorias que nós encontramos para dizer uma determinada verdade. Por exemplo, não podemos imaginar que uma serpente comece a falar. Nunca se viu uma serpente, uma cobra que fale, né? É a voz do mal, a voz da consciência, a voz do demônio também. Certo. Certo? E devemos interpretar determinadas expressões exatamente numa alegoria que manifestam publicamente o sentido altamente teológico das palavras contidas na Bíblia Sagrada. Quer dizer, a gente tem que entender o ensinamento, aquilo que nós precisamos absorver daquele ensinamento, mas não necessariamente ficar preso aos detalhes ali dessa alegoria, né, Padre Guido? Exato, né? É como, Eric, antes da propaganda política, você fez uma pergunta, né, para poder responder a respeito das 12... das 12 tribos, vamos entrar nisso. É o seguinte, é aquela questão dos 144 mil, né, Padre Guido? Sim. Há quem defenda por aí, né, que apenas 144 mil pessoas poderão ser salvas. É uma interpretação fundamentalista de um texto que está em Gênesis, né, Padre Guido? Sim. Explica pra gente, que história é essa dos 144 mil? Bom, em primeiro lugar, o desejo e a vontade de Deus supera este número, porque Deus quer que cada um de nós se salve, qualquer que seja o seu estado de vida, sua nacionalidade, cor de pele, credo profissional, etc. A salvação é universal. Começamos daqui. Agora, no livro de Gênesis, nós encontramos, exatamente dos capítulos 11 até o capítulo 36, a história dos grandes patriarcas, entre os quais nós destacamos Abraão, Isaac e Jacó. E Jacó teve os 12 filhos. Jacó, o nome de Jacó mudou por Israel, e sabemos que Deus prometeu abundância nesta descendência, nesta família, que representa o mundo inteiro. Quando se fala das 12 tribos de Jacó, para dizer bem claro que ninguém fica excluído. Estamos ainda no primeiro livro da Bíblia. Agora, Eric e prezados amigos, se nós pularmos para o último livro da Bíblia, do Apocalipse, exatamente no capítulo 7, encontramos novamente estas 12 tribos. O número 12, em língua hebraica, representa a infinidade. Certo. Isto é para dizer que foge ao controle humano. E o autor sagrado, São João, aproveita destas 12 tribos e coloca o valor de 12 mil cada tribo, de pessoas que se salvam, né? Para dizer que foge ao controle humano o número certo, porque, repito, o chamado para a santidade é universal. Inclusive,
Ao término do relatório destes 12 mil vezes 12, portanto dá 144 mil, temos um versículo onde está escrito: e depois disso eu vi uma multidão tão grande que ninguém podia contar. Esta que é a vontade de Deus, né? Isto é, o número não deve ser pego ao pé da letra, sendo que o chamado para a santidade é universal. Essa questão dos 144 mil, como o senhor bem explicou, tem a ver com as 12 tribos de Israel, né? 12 mil cada uma delas, sendo 12 a totalidade, 144 mil. Não significa ao pé da letra que só isso serão salvos. Exato. E o senhor fez bem esse paralelismo com Apocalipse, capítulo 7. O versículo que o senhor citou é o versículo 8, né, Padre Guido? Versículo 8, exato. Onde está escrito: depois disso, eu vi uma multidão tão grande que ninguém podia contar. Lamentamos, porém, que algumas religiões que pegam, ou seitas, mais que religiões, que pegam ao pé da letra este trecho, acabaram cortando esta expressão. Entendi. Lamentamos, porque podemos sempre respeitar os nossos irmãos que não compartilham, mas não podemos admitir uma manipulação dos textos sagrados. Então, confere aí na sua Bíblia, então, Apocalipse 7, versículo 8, esse versículo que o Padre Guido acabou de citar, dizendo que depois a coisa era muito grande, uma multidão incontável, né, Padre Guido? Exato, que ninguém podia contar, exatamente porque todos nós estamos sendo chamados a respeitar a grande vontade de Deus. São Paulo também afirma, né, em língua latina, na carta aos Efésios: ec est voluntas Dei sanctificatio vestra. Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Ô, Padre Guido, nós falamos também, antes, no bloco anterior, que o senhor ia entrar no assunto da questão da ruptura das obras-primas de Deus. Sim. E nesse caso também é possível fazer um paralelismo com o texto do início da Bíblia de Gênesis, com o próprio livro de Apocalipse. Sim. Explica pra gente essa história, Padre Guido. Exato. Deus criou os seres espirituais, isto é, os anjos, e criou também, nós chamamos da nossa obra-prima, porque são diretamente interessados, o homem e a mulher, a sua imagem e semelhança. Certo. Isto é, ao passo que Deus criou os animais antes da pessoa humana, os animais respondem sempre ao seu instinto. O passarinho, que foi criado antes do homem, continua hoje fazendo o seu ninho como milhões de anos atrás. E não pode absolutamente modificar e menos ainda evoluir. Certo. Ao passo que, para nós, pessoas humanas, o caso prático, até o último modelo de computador, daqui a 2 meses já será superado por um modelo mais sofisticado ainda. Por quê? Porque temos 3 grandes qualidades que Deus deu gratuitamente: a inteligência, a vontade e a liberdade. Além disso, a vida espiritual, porque fomos criados à imagem e semelhança de Deus. O que significa isso? Se Deus é eterno, nós somos chamados para a eternidade. E é interessante, Henrique, notar que quando Deus cria a pessoa humana, está escrito assim, usando uma linguagem tipicamente humana. Deus faz como um fantoche de barro e depois sopra no nariz. E o sopro significa a transmissão de algo de si para aquele ser. Certo. 2 vezes somente na Bíblia encontramos o sopro divino. O Ruá, Padre Guido? Ruá, exatamente. Opa, conheço um pouco de hebraico, né? Há um tempo com o senhor aqui, eu vou aprendendo, né, Padre Guido? Exato, chama-se de Ruá. E na hora da criação do homem e da mulher, e milhares de anos depois, quando Jesus ressuscitado aparece aos apóstolos e doa o poder de absolver os pecados, está escrito no Evangelho que Jesus soprou sobre os seus apóstolos e disse: recebei o Espírito Santo, os pecados que vocês perdoardes serão perdoados. Naquele momento, Jesus institui oficialmente
o sacramento da confissão. Nessa questão da ruptura das criaturas, da discussão sobre o pecado original também, etc., separando a questão agora da criação dos seres angelicais, dos anjos, sim, que eu disse que tem até uma relação com Apocalipse, Padre Guido. Lá em Apocalipse, principalmente no capítulo 12, né, da narração... Explica aí para a gente, Padre Guido. Primeiro começamos exatamente como está na Bíblia. Deus deu a inteligência, vontade e liberdade. Só que o homem não soube usar bem estas qualidades. Aí que aconteceu a ruptura com a experiência tristíssima que até hoje nós pagamos, né, como consequência disso, a ruptura com o pecado chamado original, porque é cometido na origem da humanidade e que tem uma repercussão até o fim do mundo. Mesmo com a celebração do sacramento do batismo, que cancela esta mancha do pecado original, as consequências continuam na nossa vida. Certo. Ainda bem que estamos no ano da misericórdia, né? Que a misericórdia de Deus supera sempre a nossa fraqueza humana. E o homem, criando esta ruptura com Deus, acabou vivendo uma situação muito infeliz, inclusive com a experiência da morte. Certo. A morte não foi criada por Deus. A morte entrou no mundo devido ao pecado. Pelo fato que nós pecamos, todos nós morremos. Agora, se nós fizéssemos uma pergunta, padre, mas deixamos um instantinho de lado o homem, o Senhor acenou aos anjos. Sim, também para os anjos houve uma provação. Deus, respeitando a liberdade deles, acabou depois premiando uns e castigando outros. O que aconteceu com os anjos? Na verdade, na Bíblia não está registrado. Certo. Há somente algumas pistas que nós, digamos assim, biblistas, estamos estudando ou até seguindo. Uma das pistas mais prováveis afirma o seguinte, que Deus mostrou para os anjos o mistério da encarnação de Jesus. Certo. Isto é, que diante do pecado do homem, um dia mandaria o seu filho e que aceitaria a natureza humana no seio de Maria. E pediu para os anjos de adorar a Jesus. E foi aí que os anjos, digamos assim, se dividiram. Muitos adoraram a Jesus, outros usaram um raciocínio seguinte, mas para aí, adorar a Jesus como Deus, claro, mas Jesus é homem, e como homem é inferior a nós. Por isso não aceitaram e mereceram o castigo. O livro do Apocalipse, no capítulo 12, apresenta São Miguel, arcanjo, que expulsa os anjos maus do céu. Então, para que os biblistas chegassem a essa conclusão, o texto de Apocalipse 12 apoia esse tipo de reflexão, para dar a entender, então, que houve essa revolta desses seres chamados angelicais ao entender o plano de salvação, não aceitando aqueles que se rebelaram, foram expulsos do paraíso, aquilo que nós conhecemos como demônios, né, Padre Guido? Exato. E assim diante acontece que desde o primeiro capítulo da Bíblia houve uma ruptura do homem e da mulher com Deus. E hoje nós pagamos as consequências. A única pessoa que foi preservada da mancha do pecado original, por um privilégio, digamos assim, pelo fato que no corpo desta pessoa se formaria mais tarde o corpo de Jesus, foi Nossa Senhora. É dogma de fé. Imaculada Conceição. Imaculada Conceição, pronunciado oficialmente pelo magistério da Igreja através do saudoso, grande e hoje beato Papa Pio IX, no dia 1º de novembro do ano 1854. 4 anos antes da aparição de Nossa Senhora de Lourdes, onde ela se apresentou com Imaculada Conceição. Exato, esta sua colocação, que 4 anos depois, Nossa Senhora apareceu e se identificou lá em Lourdes com aquela famosa frase, né? Je suis l'Immaculée Conception, em francês.
Eu sou a Imaculada Conceição. Padre Guido, repete para a gente aí os 5 livros do Pentateuco, por favor. Certo, o livro do Gênesis, isto é, das origens do mundo e da pessoa humana. E o livro do Êxodo, que é a saída do povo do Egito rumo à Terra Prometida, numa viagem que durou 40 ou até 42 anos com Moisés. O livro do Levítico, que está cheio de leis a respeito do comportamento da pessoa humana com Deus, sacrifícios, expiações, etc., e lugares sagrados. O livro dos Números, quando Moisés mandou fazer o recenseamento do povo dos judeus, né? É o livro do Deuteronômio, a segunda lei, que é um pouco um resumo dos principais eventos contidos no livro do Gênesis e que contém depois, como parte, conteúdo fundamental, os últimos 4 discursos de Moisés antes da morte. Ô, Padre Guido, existe uma especulação, dá para a gente entender quem escreveu esses 5 livros? Geralmente, nós chegamos a Moisés. Certo. Padre Amélie escreveu pessoalmente? Não. Pode ser que ele ditava episódios, inclusive há tantos episódios repetidos nesses 5 livros, né? E parece que foi Moisés o autor principal, que se serviu até de tantas outras pessoas para escrever isso. Nossa, se ele ditou tudo isso, deu trabalho, né? Porque todo mundo sabe que Moisés era gago, ditar 5 livros desses não foi fácil, foi um trabalho demorado, hein, Padre Guido? Exato, é interessante. Quando quem não sabe, era mesmo gago. Inclusive, quando ele recebeu a tarefa da parte de Deus de encaminhar o povo para fora do Egito, para voltar para a Terra Prometida, a primeira dificuldade que Moisés disse para Deus: mas para aí, eu tenho, não usa a palavra gago, tenho dificuldade na linguagem, né? Ele usa esta palavra, né? E foi aí que Deus coloca Arão, o irmão dele, né, ao seu lado como intérprete do pensamento. Pois não, e aí, ainda bem que tinha mais gente para ajudar ele aí, né, Padre Exato. Guido? Agora, pensando não só no Pentateuco, mas em toda a Bíblia, mas já que a gente está falando de Pentateuco aqui, do trabalho de Moisés, como é que a gente vai saber, Padre Guido, como é que a gente entende que ali pode ter a inspiração divina ou pode ter a revelação direta, a intervenção direta de Deus? É possível entender essa diferença, Padre Guido? Sim, exato. Gostaria primeiro de dizer o seguinte, Eric, que em toda a Bíblia, não somente no Pentateuco, mas em todos os 73 livros da Bíblia, se apresentam 2 grandes fenômenos. Um chamado revelação, o outro chamado inspiração. O que é revelação? É o jeito com o qual Deus manifesta o seu pensamento para uma pessoa humana. Deus revela o seu plano, o seu projeto. E inspiração é a maneira como a pessoa, recebendo a luz de Deus, escreve, respeitando plenamente a sua mentalidade, o tempo no qual vive, escreve o pensamento de Deus. Isto para deixar bem claro que em todos os 73 livros da Bíblia não há nem um erro. A Bíblia é infalível, o livro da Bíblia é infalível, não pode conter nenhum erro. Mas se alguém dissesse: mas padre, não compartilho esta sua afirmação, é porque tem algumas passagens que é tão claro que não pode ter acontecido aquilo. Por exemplo, O senhor até já citou que a questão do sol, é isso que o senhor vai dizer? Uma das questões seria aquela do livro de Josué. Essa é boa, Padre Guido, explica pra gente. Exato, é o seguinte, logo após do Pentateuco, o primeiro livro, o seguinte, é de Josué. Josué foi o sucessor imediato de Moisés, né? E já estava o povo na terra de Canaã, já tinham passado o Rio Jordão, já estava na terra prometida. Acontece que numa conquista de uma cidade, Josué estava em cima de um morro e notou que o exército dele, digamos, estava ganhando. Portanto, ele fez um pedido para Deus, o seguinte: meu Deus, por favor, mande o sol parar, de maneira que o dia fica mais comprido de algumas horas e o meu povo vai ter a vitória total contra esta gente.
Está escrito na Bíblia que, de verdade, o sol parou e o dia ficou bem mais comprido e, no final do dia, teve a vitória total contra o inimigo. Parece um raciocínio muito claro, perfeito. É só que no ano 1500, que é chamado o século do 1500, século XVI, é chamado o século do Renascimento, devido às grandes descobertas, né? A pólvora, o papel, a grafia, o escrito, etc., descobertas até do Brasil, né? Os cientistas descobriram que a Terra gira, mas também o Sol gira, faz uma grande elipse. Portanto, chegaram a uma conclusão que é verdadeira. Se a Terra continua girando e o Sol para, o dia fica mais curto, não mais comprido. E tem plenamente razão. Então, vem a pergunta, o que é que aconteceu naquele dia? O dia ficou bem mais esticado, né, com a luz, mas não porque o Sol parou. Só que isso, o homem que escreveu não podia saber disso. Houve uma intervenção milagrosa de Deus e o dia ficou mais esticado. Quer dizer, quando o senhor diz a Bíblia não tem erro, houve uma intervenção divina, ponto. Isso está claro. Com os conhecimentos científicos da época, não bate depois com o avanço da ciência, nós estamos dizendo de um erro de ciência, de história, isso aí é outra coisa. O Padre está dizendo que do ponto de vista de entendimento teológico e do plano da história de salvação, não teve nenhum erro. Está certo interpretar assim, Padre? Perfeito. Podemos exatamente afirmar isso. Agora, os vários estudos modernos da ciência, alguém poderia dizer, padre, a igreja então se coloca contra a ciência. Não. A igreja colabora. Tivemos momentos difíceis. Temos que reconhecer isso também, especialmente na época da Reforma e contra-reforma protestante, né? Mas a igreja colabora plenamente e dá total espaço à ciência no estudo da verdade. Padre Guido, vamos lá. Não vai dar tempo da gente falar tanto quanto a gente gostaria, porque o assunto é profundo. Exato. Né? Também não dá para resumir 5 livros da Bíblia, ainda mais os 5 primeiros tão importantes, em tão pouco tempo. Mas vamos passar por alguns assuntos aqui para a gente não ficar sem uma resposta ou sem um entendimento. Sim. Falamos bastante do livro de Gênesis. E o Êxodo? O senhor conseguiria destacar o ponto alto do livro do Êxodo? Sim, não é difícil. É o capítulo 19 do livro do Êxodo, que narra como Moisés, no alto do Monte Sinai, recebeu as tábuas com os 10 mandamentos. Certo. É a parte mais importante do livro, porque marca a aliança de Deus com o seu povo. E os 10 mandamentos são idênticos, como nós hoje aprendemos, e ninguém poderá nunca modificar nenhuma vírgula. Então, os 10 mandamentos, Padre Guido, que é uma coisa tão antiga e já houve tanta coisa que aconteceu de lá para cá na história da salvação, até mesmo a encarnação do Verbo, né? O Jesus nasceu, morreu, ressuscitou, etc., a igreja. Eu pergunto para o senhor, ainda está válido, ainda está vigente os 10 mandamentos, Padre Guido? Olha, Érico, eu quase vou te excomungar. Não, pelo amor de Deus. Essa pergunta. Gente, a palavra de Deus é a lei fundamental que supera o espaço e o tempo. Para toda a eternidade será sempre válida esta lei divina. Meu papel é fazer as perguntas que alguém pode estar em dúvida lá. Tá certo, né, Padre Guido? Exato. Então quer dizer que está válido. Está sempre válido e devemos todos respeitar. Inclusive, todas as vezes que nós queremos fazer uma avaliação da caminhada pessoal da nossa vida, vamos pegar esta página com os 10 mandamentos, porque é a lei completa de Deus e nos ajuda a interiorizar o pensamento divino e a dar uma bela resposta de fidelidade. Um assunto que é muito recorrente aqui nos nossos contatos, que a gente recebe aqui no programa Eclésia. Aliás, eu acho que qualquer apostolado católico recebe esse tipo de coisa, que é a questão das imagens. Muitos protestantes mandam, mas as imagens, lá em Êxodo é o assunto, né? Deus proíbe a imagem, porém, poucas páginas depois, ele manda confeccionar 2 imagens de querubim. Esse assunto é longo e nós já dedicamos um programa exclusivo sobre isso. Está lá no nosso portal da Rede Século XXI. Você entra lá no portal da Rede Século XXI, procura certinho lá na página do programa Eclésia. Fizemos um programa com o padre Vander Maia, chamado O Culto aos Santos e a Questão das Imagens. Lá a gente explica certinho isso com calma,
não dá tempo da gente entrar aqui hoje. Aliás, o livro do Levítico, na sequência, também já dedicamos um livro exclusivo sobre isso. Um programa exclusivo sobre o livro do Levítico, que não é fácil de entender, eu acho difícil o livro de Levítico. Mas, em poucas palavras, como é que o senhor resumiria esse livro? É um livro estritamente religioso, com tantas regras para a pessoa manifestar o seu culto com Deus, né? É um livro de 27 capítulos, é o mais curto dos 5, como quantidade de capítulos, e fala exatamente dos holocaustos, dos sacrifícios que se oferecem para Deus. Divididos, por exemplo, holocausto significa que a vítima, um animal que era oferecido para Deus, queimava inteiramente, ao passo que outros animais eram oferecidos em oblação, um oferecimento, seja para agradecer a Deus por uma graça alcançada, como também para pedir o perdão diante de uma falha cometida. E estas carnes, né, queimadas, assadas, eram também distribuídas não somente entre as pessoas do culto, como também para as pessoas que estavam presentes à celebração destas oferendas. Assistam então lá no nosso site um programa dedicado ao livro de Levítico, onde o Padre Guido aprofunda cada detalhe desse livro, é bem interessante. Vale a pena você também visitar o nosso site para assistir esse programa. Padre Guido, e a questão da Arca da Aliança? Exato. A Arca da Aliança era carregada como um mandor, digamos assim, durante a longa caminhada de 50 ou 52 anos pelo deserto, certo, até chegar na Terra Prometida. Dentro desta urna, digamos assim, né, carregada, estava uma cópia dos 10 mandamentos que Moisés havia recebido da parte de Deus. É uma cópia, não era original, Padre Guido? Não tem uma discussão sobre isso? Sim, porque, obrigado por esta sua colocação, quando Moisés, 40 dias depois que tinha se ausentado para dialogar com Deus, voltou ao convívio do grupo, entre aspas, o livro fala até do número de 650 mil pessoas, e infelizmente o povo, notando a ausência de Moisés, havia juntado o ouro, havia formado um bezerro de ouro, haviam adorado, fizeram uma grande festa, e Moisés, quando chegou, quebrou de propósito, como sinal de ódio diante do que estava acontecendo, quebrou as tábuas com a lei de Deus na rocha, né? E mandou todo mundo fazer penitência, porque haviam traído o seu credo. Está registrado. Em seguida, foram recompostas, recebeu mais uma vez as mesmas leis, né? E fizeram questão de colocar dentro da arca chamada da Aliança, que acompanhava toda esta turma de gente que rumo à Terra Prometida. Se era original ou uma cópia, não faz diferença, o que importa é que ali representava essa lei de Deus. Aliás, a própria arca representava a presença de Deus na terra, né, Padre Guido? Que acompanhava a caminhada deste povo. Inclusive, está registrado neste livro que quando caminhavam de dia, se formava uma grande nuvem para reparar-se, né, do calor intenso. Estamos no deserto, com temperatura muito elevada durante o dia. E quando caminhavam de noite, havia como um fogo que abria o caminho para o pessoal seguir com total segurança. É a presença de Deus que sempre acompanhava o povo. Aliás, aproveito desta expressão para dizer que a Bíblia inteira mostra a presença de Deus ao lado do homem. Certo. Mesmo quando o homem cria uma distância com Deus devido ao seu pecado, a sua história tantas vezes infeliz, Deus nunca abandona a sua obra-prima. Padre Guido, os 5 livros do Pentateuco são considerados livros históricos. Sim. Mas no livro dos Números, os fatos ali narrados, a gente pode entender como histórico ao pé da letra, ou é daqueles casos de entender apenas o conceito teológico? Sim, exato. Já você respondeu muito bem. O livro dos Números, como disse a mesma palavra, porque temos muitos números mesmo, porque Moisés deu uma ordem de fazer o recenseamento das 12 tribos de Israel, né? E temos tantos episódios, por exemplo, o episódio da mula de Baal, que começou a falar, né? Para mostrar
digamos, algo que de verdade não aconteceu, mas uma linguagem altamente teológica para dizer, olha, eu sempre estou te obedecendo porque você está dando algum pontapé a mais para mim, etc. Certo. E se eu me comporto bem, aí já entraria um tema muito profundo que caracteriza os primeiros 5 livros da Bíblia, chamado, em termos modernos, teologia da retribuição. Né? Já está falando de Deuteronômio agora, Padre Guido. Sim, mas seja no Deuteronômio, como também já aqui aparece. Tá Isto é, certo. na medida como o povo se comporta bem, recebe as graças de Deus. Então, os castigos são interpretados como uma resposta de Deus diante de um comportamento não dos melhores da parte da pessoa humana. Mas o conceito da teologia da retribuição, a gente vê mais destacado em Deuteronômio, mas já a presença vamos dizer, dessa ótica já está lá em Números. Já no livro de Números, sim. Ao passo que no livro do Deuteronômio, nós destacamos os 4 últimos e grandes discursos de Moisés antes da morte, né? No primeiro discurso, ele agradece a Deus por tudo que Deus fez para acompanhar o homem, né? Depois, no segundo discurso, ele recomenda muito a fidelidade aos 10 mandamentos. Olha só como é importante. Certo. Né? Depois, no terceiro, ele apresenta oficialmente o Josué como legítimo seu sucessor, né? E o último livro são as despedidas com todas aquelas pessoas que estiveram sempre ao seu lado. E, mais uma vez, se recomenda de não trair o nosso Deus. Só para ficar bem claro aqui, para ficar o conceito bem marcado. Em que consiste essa teologia da retribuição? Isto é, diante do comportamento positivo da pessoa, Deus intervém com as suas graças, com os seus benefícios, e se interpreta assim. Se há, por exemplo, um castigo ou um problema, é porque eu não me comportei bem diante de Deus. Certo. Nesse sentido, se chama de teologia da retribuição. O bem vem porque me comporto bem, o mal vem porque não me comporto bem. Temos que ter muito cuidado na hora de interpretar corretamente isso, porque alguém poderia dizer, padre, então qualquer doença deve ser interpretado como um castigo. Não. Deus experimenta um caminho que tantas vezes não bate com a nossa aspiração. Digamos a verdade, pegamos o tema da saúde, se dependesse de nós, não deveria existir nenhuma farmácia por aí. Me desculpem os que trabalham nas farmácias, não quero absolutamente ofender a ninguém. Mas para dizer, nós gostamos muito da nossa saúde, mas o caminho também que Jesus escolheu para mostrar o seu amor não foi o caminho da salva de palmas, dos elogios, de uma coroa de ouro na cabeça, mas foi o caminho da renúncia, das privações e da cruz e do Calvário e da morte violenta na cruz. Padre Guido, e aquele episódio da serpente de bronze, está lá no Pentateuco também. Qual livro que é? Nós temos episódio no livro dos Números. Dos Números? Dos Números, exato. O que acontecia lá no deserto e muita gente era mordida, recebia picada de cobra. Certo. E morria. O povo começou a resmungar contra Moisés. E Moisés, nos seus diálogos com Deus, disse, olha o que está acontecendo. E vejam só a resposta que Deus deu para Moisés. Faça uma serpente de bronze, bem grandona, e coloque no alto de um morro. As pessoas que forem picadas pelas cobras, olhando para aquela serpente de bronze, ficarão curadas, não vão morrer, pelo contrário, ficarão curadas. E assim aconteceu. Uma imagem de um paralelismo, pulamos agora milhares de anos, com uma expressão de Jesus, que repetiu inclusive muitas vezes, quando eu serei elevado no alto, na cruz, atrairei todos para mim. Praticamente uma prefiguração da cruz de Cristo. Perfeito, é um paralelismo. Temos muitos paralelismos do Antigo com o Novo Testamento. Aliás, podemos dizer que o Antigo Testamento foi escrito para preparar a pessoa a receber a mensagem direta de Jesus. E o Novo Testamento justifica exatamente o Antigo. Sendo assim, é impossível entender bem o Novo Testamento se não tiver um contato bem feito com o Antigo. É Exato, correto pensar sim, isso, Padre Guido? Exato. E, inclusive, aproveito
dessa sua expressão para responder a tantas pessoas que perguntam, padre, mas eu tenho uma certa dificuldade na leitura e compreensão do Antigo Testamento, e é verdade, pelo fato que nós conhecemos mais Jesus, né? Mas é muito importante ler com calma, sem nenhuma pressa, especialmente neste mês dedicado ao estudo e meditação da Bíblia Sagrada, ler páginas interessantes do Antigo e também do Novo Testamento, Certo. porque uma ajuda a outra na explicação. Ô, Padre Guido, como o senhor já explicou durante o programa, os 5 livros do Pentateuco são livros históricos, mas não são os únicos, né? Não. Quantos outros livros são históricos? Temos mais 16 livros históricos, livro das crônicas, dos reis, Malaquias, temos também o livro de Samuel, o primeiro, o segundo, temos também o livro dos Macabeus, muito importante, são livro de Tobias, são todos livros de Judite, de Esther, e também das mulheres famosas no Antigo Testamento, né? São livros históricos que totalizam 21. O primeiro grupo, com o Pentateuco, de 5, o segundo de 16. Então, livros históricos, 21 ao todo. Sim. Para encerrar, Padre Guido, que o nosso programa já está terminando, só a questão, se eu não me engano, eu acredito que seja Levítico, mas o senhor me corrija se estiver errado, mas que eu sei que está no Pentateuco. É que já também outras perguntas, um tipo de pergunta recorrente aqui dos nossos amigos telespectadores. A questão do dízimo, Padre Guido, está presente lá no Pentateuco? Sim, exatamente, oh, que bom que você me lembrou. No livro do Levítico, exatamente no último capítulo, são 27 capítulos, certo. Se fala exatamente o tema é o resgate, isto é, diante de um benefício que a gente recebe, Moisés obriga cada um de nós a retribuir com alguma coisa para Deus. Até Maria e José, quando nasceu Jesus, ofereceram 2 pombinhos, está registrado na Bíblia, né? É daí que nasce o dízimo, isto é, você teve uma bela colheita, dá uma parte para Deus, isso oferece para Deus, para as pessoas necessitadas. Você, mulher, ganhou, olha, tem uma coisa interessante, ganhou um bebê, está escrito o seguinte, ofereça um sacrifício para Deus, pela vida que está chegando na tua família. Tem até algumas restrições, inclusive. Quem nascia, se era um menino, por 40 dias a mamãe não podia quase nem sair de casa. Se era menina, 80 dias, o dobro. Puxa vida. Era uma lei que se respeitava na época, né? Mas sempre se devia dar algo para Deus como sinal de gratidão, exatamente o nosso dízimo de hoje. Mas então não podemos afirmar que, do ponto de vista bíblico, do ensinamento bíblico, não é uma ordem divina que o dízimo precisa ser 10%. Não está marcado o valor. Tá. O que está, na verdade, temos que Melquisedeque ofereceu a 10ª parte do que ele tinha. Certo. Tem este exemplo. Mas dar esse sinal de gratidão para Deus de tudo que ele nos proporciona. Este é um dever que está inclusive incluído nos 5 mandamentos da Igreja, de colaborar com as obras da Igreja, cada um conforme a sua possibilidade. Se é um ensinamento bíblico e se a igreja recomenda, vamos fazer, Vamos claro. fazer. Porque a gente assim colabora diretamente para os sustentos das nossas paróquias, comunidades, etc. Certo. Padre Guido, então se eu encontrar uma Bíblia e não tiver alguns livros, é uma Bíblia protestante, incompleta. Quais os livros que estão faltando na Bíblia protestante? São 7 livros de Judite, os 2 livros dos Macabeus, o livro de Baruch, o livro da sabedoria e o livro do eclesiástico também, certo? Quer dizer que se eu não tiver esses livros, é uma Bíblia... É o livro de Tobias também. São Tobias. 7, 7 livros, todos os 7 do Antigo Testamento. Porque no Novo... No Novo empatamos, não tem nenhum problema. São 27 livros, plenamente de acordo com todos. Né? Muito bem, Padre Guido. Olha, o assunto é interessante, é um assunto longo, a gente volta em alguns desses assuntos durante, no decorrer dos nossos programas. Todos os e-mails que aqui chegaram, o Padre Guido responde durante a semana. Se tiver dúvida, manda por e-mail, mesmo que não seja no horário do programa, porque durante a semana o Padre Guido responde por e-mail.
O telefone fica inviável, mas os e-mails ele sempre responde. Padre Guido, Sim. a sua bênção para a gente encerrar. Eu também amo. Quero dar um abraço para todos, uma maneira especial para a dona Carla, a mãe do nosso seminarista Duarte, de Passos, a família do senhor Adalberto Gambolong e dona Ladi, de Criciúma, e para a família de dona Cristina e doutor Carlos Carvalho, com as filhas Luciana e Giuliana de Bauru. Para todos, o meu grande abraço fraterno, com a bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado. Amém. Obrigado, Padre Guido. Semana que vem a gente se encontra aqui de novo, né, Padre Guido? Exato. E vamos estudar um tema muito, mas muito belo, que bate inclusive até com o calendário litúrgico, né? Pode contar qual que é o tema da semana que vem, Padre Guido? Falaremos do tema da solenidade da exaltação da Santa Cruz. Exaltação da Santa Cruz, a devoção ao sangue de Cristo. De Jesus também, exato. E colocaremos, porque o dia 15 de setembro também fala da Nossa Senhora das Dores. Por isso, São tema temas muito interligados, belo. né, Padre Guido? Sim, claro, uma coisa, Nossa Senhora das Dores aos pés da cruz, falando da exaltação da Santa Cruz. Aliás, foi na festa da exaltação da Santa Cruz que nasceu uma devoção muito presente aqui na Rede Século XXI, na Associação do Senhor Jesus, que nós estamos falando das mãos ensanguentadas de Jesus, a novena das mãos ensanguentadas de Jesus, a oração das mãos ensanguentadas de Jesus, nasceu numa dessa festa de exaltação à Santa Cruz. A gente fala sobre isso também na semana que vem, viu, Padre Guido? Perfeito. Uma boa semana para o senhor, viu? Obrigado.